Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Que essa semana seja uma semana de vitória. Eu abençoo os teus filhos para romper e prosperar em tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos lá. Última aula foi a respeito dos frutos do Espírito Santo, perdão, frutos do arrependimento. E nós estamos falando já a respeito disso, arrependimento como estilo de vida. Depois nós falamos, então, sobre os frutos do arrependimento. E agora nós vamos entrar do que é arrependimento. Amém? Então, lembrando que nós entramos no terceiro bloco, assim dizendo, desse estudo. E esse discipulado, como nós falamos, ele tem começo, meio e fim. Então, são 5 módulos. Nós já estamos entrando no terceiro. E o terceiro módulo desse discipulado é, então, os princípios da fé. Né? Princípios da fé, como diz lá em Hebreus 6:1. Então, a gente vai ir para o que é arrependimento. Bem? 2 João 1:2. 2 João 1:2 diz assim: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Veja aí, a verdade é a essência da vida cristã e não podemos alcançar nada do Pai se não formos verdadeiros. Amém? Então, primeira coisa que nós vamos entender que se não atuarmos na verdade, nós nunca poderemos alcançar nada de Deus. Então, o verdadeiro arrependimento é a manifestação verdadeira de que queremos mudar de vida. Pois a palavra grega para arrependimento, que já vimos, que é metanoia, que é uma mudança de mentalidade, ou podemos dizer que é a volta para a mente que tínhamos antes do pecado, mas aqui a gente até coloca, né, antes do quê? Antes que viéssemos ao mundo, antes que nascêssemos, antes que existíssemos, ou seja, no tempo da eternidade tínhamos uma mentalidade, e o Espírito Santo é conhecido como o Espírito da verdade. Sem a verdade não alcançamos nada de Deus, pois a mentira tem um pai, que é o diabo. Então a gente vai ver que o Espírito de Deus, na verdade, é o Espírito da verdade. Ele traz muito isso, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Então, em João 8:44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, como a verdade tem uma paternidade e um espírito, assim também a mentira tem uma paternidade e um espírito. Então, preste atenção, querido. Quem é o pai da verdade? Deus. E quem é o espírito da verdade? O seu espírito, o Espírito Santo. Quem é o pai da mentira? O diabo. E quem é o espírito da mentira? É o espírito do engano. Amém? Então, aqueles que estão no, como nós dizemos, do profético, que flui no Espírito de Deus, vai fluir dentro do testemunho da verdade. Por isso, o testemunho de Jesus, que é a verdade, é o Espírito da profecia. Mas, em contrapartida, você vai ver que ele diz que o espírito dos falsos profetas, que é o espírito do engano. Então, tanto a mentira tem um pai, quanto a mentira tem um espírito. Então, a gente tem que estar sempre ligado a isso. Todos aqueles que fluem na paternidade diabólica também fluirão no espírito do engano. Todos aqueles que estão em Deus fluirão no espírito da verdade. Amém? Como vimos no estudo anterior sobre os frutos do arrependimento, veremos agora o que não é arrependimento. Então a gente viu os 5 passos para arrependimento. Agora a gente vai ver o que não é arrependimento. Então, querido, arrependimento não é confissão de pecados.
Como assim, apóstolo? Sim, querido, não significa que você confessou pecado, você se arrependeu. Isso não tem nada a ver. Tem muita gente que confessa pecado, mas nunca se arrependeu dos pecados, porque continua pecando de novo. Então, Lucas registra em Atos 24, do 24 ao 25, ele diz: a convicção de pecados de Félix, sem que, no entanto, tenha ele se arrependido. A convicção precede o arrependimento, mas nem todos os que estão convictos se arrependem. Amém? Então vamos lá. Atos 24, do 24 ao 25. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, aqui é até bacana a gente ler esses textos, que a gente pode começar até pensar em nome de filhos, né? Então a gente vai ver Drusila, que coisa bonita. Sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-la a respeito da fé em Cristo, de Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-te. Quando eu tiver vaga, chamar-te-ei de novo, né? Assim dizendo. Então, veja, o apóstolo Paulo confrontou ele, ele foi confrontado pelos seus pecados, mas ele não se arrependeu. Então, a convicção de pecados, eu até tinha colocado confessar, mas é convicção, e até mesmo confessar, né? Eu entrei nisso aqui, eu li errado aqui, mas o confessar somente pecado não significa que você arrependeu, e nem ficar convicto dos seus pecados, tampouco significa arrependimento. Amém? Então, veja, ele ficou ali amedrontado, porque estava convicto que estava errado, porém, não houve arrependimento. O que também não é arrependimento? Arrependimento também não é a tristeza do mundo, que é o que nós chamamos de remorso. Também, né? A tristeza do mundo é simplesmente tristeza por ter sido apanhado no pecado ou remorso. Então tem muita gente que chora e faz, ai meu Deus, Jesus, mas por que você está assim? Não, porque descobriram. Ah, não. Então, meu irmão, você não se arrependeu. Você está envergonhado. Você está triste do ato. Porque realmente arrependimento é quando ninguém viu, ninguém percebeu, mas aquilo te incomodou. E aí você vai confessar para arrependimento. Amém? Então, quando as pessoas você vê, às vezes já me pediram, apóstolo, me diz fulano de tal, ele está tão triste porque ele está com esse problema, tá? Mas ele chegou e falou, não, é porque descobriram. Eu falei, deixa a hora que ele se arrepender. Porque, meu irmão, se não tivesse pego no fragante, né? Assim, um flagrante, né? Ele não teria nem um pouquinho confessado e se entristecido ou se envergonhado. Então a gente vai ter que entender que o pecado não é a tristeza do mundo. Então a gente vai ver o remorso como Judas, né? Mas não é arrependimento pelo pecado cometido. Está lá em 2 Coríntios 7:10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Foi o que aconteceu com Judas. Outro, ser religioso também não é arrependimento. Então, ser um religioso também tampouco, né, vai fazer com que você viva o arrependimento. Então, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes no dia de Cristo eram extremamente religiosos, zelosos pela palavra de Deus, zelosos pelos mandamentos, pelos princípios. Aqui também tem cachorro. Eles me perseguem. No entanto, Jesus os chamou de hipócritas. Não experimentaram o arrependimento, antes crucificaram Jesus. Então, Mateus 5:20
diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Por quê? Por causa do arrependimento. Não adianta você ir para a igreja, querido, não adianta você estar lá todo culto, não adianta você ser legal, não adianta você ter ministério. Se você não tem um coração de arrependimento, você não entra no reino dos céus. Mateus 3, 7, 12. Aqui vai falar a respeito da pregação de João, que ele chamava as pessoas para o arrependimento. As pessoas vinham confessando seus pecados. Porém, como diz aqui, vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vieram ao batismo, disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que ele diz isso? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, ó a religião aqui. Não, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão. Né? Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não são dignos de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem nas mãos e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Então, para meditar aqui, há mentira ainda dentro de você? Lembrando que a mentira tem um pai e a mentira tem um espírito. Segundo ponto, o arrependimento em sua vida foi verdadeiro ou porque você foi pego no flagra? Outra coisa, você veio para Cristo e arrependendo dos pecados porque você sentiu que ofendeu Jesus ou porque você sentiu que a chapa está esquentando, então você tem que fazer o protocolo do arrependimento? Eu estou falando isso porque nós somos da batalha espiritual. E a gente ouve todos os dias a respeito, irmão, você tem que confessar pecado. Aí você sai confessando pecado. Sai confessando pecado, sai confessando pecado. E aí a gente sai confessando pecado. Mas, irmão, peraí. Realmente você se arrependeu desses pecados ou você está fazendo um protocolo do despecadamento? O que você está fazendo aí? Você está se despecadando porque você teve certeza que você ofendeu Deus ou você está fazendo isso só porque é o protocolo? E 3, como foi o seu encontro com a cruz? Você só entrou na igreja porque se achou legal ou você teve um encontro com a cruz? Irmão, sabe por que muitas pessoas estão saindo da igreja no sentido de sair de Cristo por causa de decepção com a igreja? Quantas pessoas que a gente vê que desvia da fé por causa de uma decepção com a igreja? Porque tiveram um encontro com a igreja e não com Jesus. Eu tenho 22 anos de cristão. Já fui mandado embora de igreja, já me perseguiram por todos os lados, já me chamaram de cabeludo dos infernos, já me chamaram do que caiu do caminhão de mudança, profeta do diabo, já me chamaram de tudo que você pensar, desde quando eu era membro de igreja até no meu ofício apostólico. Em tudo isso, ou seja, quando eu era membro de igreja, já esculhambaram geral, né, desprezaram o dom, o chamado, ministério. Depois, quando eu era membro de uma outra igreja, já mandaram eu sair da igreja. Não, sai, que é melhor. Então, assim, já várias coisas aconteceram, mas eu vou dizer com toda convicção, com toda a verdade, eu nunca arredei o meu pé de Cristo. Nunca. Porque a convicção do meu encontro foi com a cruz e não com a igreja. A igreja, eu sirvo a igreja. Então, à medida que eles não querem meu serviço, amém. Eu estou amando e servindo quando precisar. Porém, a Cristo, meu irmão, é outro nível. Cristo é entrega. Igreja é serviço. Cristo é minha vida. Igreja é o meu dom. Então, a gente tem que entender isso. As pessoas confundem muito. Por que muitos se desviam? Por causa disso. Porque tiveram um encontro com a igreja. Tiveram um encontro com a questão eclesiástica. E esse encontro com as coisas eclesiásticas, depois que aquilo não está funcionando mais,
me desanimo na vida cristã, que na verdade é a vida religiosa. Então eu tenho que entender, querido, que mesmo nos meus... Eu vou dizer uma coisa para você, mesmo eu nos meus piores momentos, mesmo nos meus piores momentos mesmo nos piores momentos de igreja, eu nunca pensei em retroceder. Assim, aquele momento que a igreja estava pegando no pé mesmo. Eu já vivi... Eu lembro que eu passei numa congregação que o pastor pregava éder, todo dia. Subia no púlpito, pregava o éder, né? O éder era a marca da igreja. Ela subia pregando contra eu, e descia pregando contra eu, e subia pregando contra eu. Né? E eu era o único que tinha teologia na igreja, né? Porque eu tinha feito teologia, e aí ele subia pregando contra a teologia, contra a teologia, e contra o éder, ou seja, eu era a marca, né? Mas nunca, querido, me deu assim, eu vou sair desse negócio de igreja, eu vou sair desse negócio, que esse negócio não presta, porque esse negócio é só confusão. Nunca passou na minha cabeça. Porque o encontro foi com Jesus. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu arrependi e entendi a obra da cruz. Então, vocês que já têm um tempo participando desse discipulado, o que nós queremos conduzir vocês, querido, é para a cruz constantemente. Para que mesmo que a igreja decepcione vocês, mesmo que pastor decepcione vocês, mesmo que irmãos decepcionem vocês, mesmo que tudo decepcione vocês, vocês nunca ficarão decepcionados com Cristo, porque Cristo nunca nos decepcionará. Amém? Cristo não tem nada a ver com o que acontece na igreja. Cristo não tem nada a ver com o que acontece no mundo. Cristo não tem nada a ver com isso. Na verdade, quando estamos em Cristo crucificado, nós vamos aprender a servir a igreja, os irmãos e tudo, sem querer nada em troca. Sem ser reconhecido. Lógico que às vezes a gente fica chateado com a situação, mas nunca com Cristo. Então a minha fé nunca foi abalada, queridos. Isso é uma questão que eu coloco. A minha fé em Cristo nunca foi abalada. De falar assim, cara, eu tô chacoalhado aqui, querendo voltar para o mundo. Sei lá, minha vida no mundo era melhor. O meu tempo de sem conhecer Jesus era melhor. Nunca passou depois, esses 22 anos na minha cabeça, isso. Na verdade, o Senhor sempre me constrangeu muito pela bondade, pelo que eu entreguei e por aquilo que eu vivi com Ele. Então eu falo, se você não teve um encontro verdadeiro, assim, impactante com a cruz, busque. Senhor, eu quero ter esse encontro com o Senhor para poder servir a igreja. Amém? Eu quero ter um encontro com o Senhor para poder servir a igreja. Entendeu aqui? Esse é o ponto central do nosso discipulado. Amém? Então, se há mentira ainda em você, se o arrependimento foi verdadeiro ou falso, e como foi o teu encontro, pense nisso essa semana. Amém? Que o Eterno te abençoe e te leve para níveis profundos em Cristo, em nome de Jesus. Shalom, queridos.